Aí Nicodemos entra e pergunta a Jesus: Mestre, sabemos que vindes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. E aí Jesus fala: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos fica muito confuso com essa resposta de Jesus, que não era uma resposta, porque ele não chegou a fazer uma pergunta, mas um grande ensinamento que nos legaria, que nós temos até hoje. Aí Nicodemos, todo confuso, pergunta: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Aí Jesus torna a falar a continuação disso: se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E aí, com o decorrer do tempo, a gente vê que algumas religiões tomaram essa passagem, esse trecho, essas palavras de Jesus, acontecendo até uma divergência em traduções, passando para: se um homem não renascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Mas aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê que o texto primitivo, ele é traduzido: não renasce da água e do Espírito. Isso daí foi uma tradução que, com o decorrer do tempo, foi se perdendo e trazendo um novo dogma que as religiões tomaram como o Espírito, como o batismo. Então, naquela época, a água, como nós vamos ver aqui para frente em algumas outras situações que é falado de água também, a água era o símbolo da vida material, porque eles ainda não tinham noções de ciências, como eu disse anteriormente, como a gente tem hoje, da composição, da constituição dos elementos. Eles colocavam que a água era a matriz de todos os elementos naturais, a base era a água. Por isso que Jesus falou: se não renascer da água e do Espírito, não pode evoluir. Ou seja, ele tem que reencarnar, nascer materialmente outras vezes, para que se processe toda a sua jornada evolutiva, todo o seu caminho de ascensão espiritual. Então nós temos uma grande lição nessa ida noturna de Nicodemos, que a gente tem que render a nossa homenagem a ele, que foi um legado que Jesus teve a oportunidade de nos deixar, deixaria também em outras ocasiões, em outras circunstâncias, mas ele foi buscar a Jesus e foi representando quem? Nós todos, humanidade, sedentos de conhecimento, sedentos de entendimento da nossa questão espiritual, quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Ele estava buscando isso quando ele buscou Jesus. Ele não tinha ainda condições de buscar claramente no meio do povo, mas ele foi lá na calada da noite e deixou este ensinamento que depois nos é colocado no Evangelho de João. Tá? Essa passagem nós não encontramos em outros evangelhos. Por quê? Porque João estava lá com Simão Pedro e João presenciou esse ensinamento e nos trouxe através do seu Evangelho. Aí eu estava falando de João. João, depois, ele volta como Francisco de Assis. É por isso que eu lembrei dele, porque o coral hoje no início cantou o tema
do filme Francisco de Assis. E ele é um espírito que na época do Cristo já fazia parte de uma pleiade de espíritos superiores que veio para apoiar o trabalho do Mestre. Na época de Jesus, se nós avaliarmos a vida deste apóstolo, desde o tempo que a gente tem notícia que ele estava seguindo Jesus em todas as passagens, e após o seu desencarne, quando ele assume o papel de Jesus junto a Maria, porque quando Jesus estava na cruz, ele entregou a João a mãe dele, e da cruz ele olhou para João e falou: João, esta é sua mãe. E olhou para a mãe dele, que estava chorando, aflita: mãe, este é seu filho. E ele faz a tarefa de divulgação do Evangelho, de curas, de trabalho espiritual, de caridade junto a Maria, numa casa humilde, trabalhando, dando continuidade ao trabalho de Jesus. E se nós avaliarmos em toda essa encarnação que ele foi João, ele foi impecável. A gente não vê um momento de arrogância, não vê um momento de dúvida, não vê um momento de egoísmo. Ele era todo doação ao Mestre, um amor assim incondicional ao Mestre Jesus, e depois traduz isso na entrega às pessoas. Dos 12 apóstolos de Jesus, e mais as mulheres que seguiram na crucificação, ele foi o único que presenciou a crucificação de Jesus. Os outros não tiveram coragem. Aí ele volta, alguns séculos depois, na Itália, para continuar essa tarefa e trazer o cristianismo de novo, na época em que a igreja estava deturpando os ensinamentos do Cristo, em que estava desvirtuando os ensinamentos do Mestre Jesus, para trazer o cristianismo primitivo à tona de novo, para trazer o cristianismo sem aquela preocupação material, de posses, de opulência, e humildemente tem outra existência vitoriosa, trazendo a palavra do Mestre, praticando os ensinamentos do Mestre e amando como Jesus ensinou a amar.